A Copa do Brasil é conhecida por suas surpresas e resultados inesperados. Ao contrário de outros campeonatos onde times grandes costumam dominar. O formato do torneio, que inclui equipes de todas as divisões do futebol brasileiro, onde equipes menores muitas vezes jogam com mais vontade e determinação, causando situações vexatórias para os favoritos. No vídeo de hoje, nós vamos ver os maiores vexames dos 13 grandes clubes do futebol brasileiro. São eles, no Paraná com o Atlético. Em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro. No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. No Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. E no estado de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Antes de começar, quero te pedir que você deixe o seu like. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte do nosso canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos ver as derrotas inesperadas dos principais times do Brasil. Na 13ª colocação, Afogados e Atlético. O duelo aconteceu no dia 26 de fevereiro do ano de 2020. O jogo foi realizado no Estádio Municipal Vianão, no interior do Pernambuco. O jogo terminou empatado pelo placar de 2-2. A decisão foi para os pênaltis. O time da casa levou a melhor ao derrotar o Galo nas cobranças de penalidades por 7-6, e eliminou um dos principais times do Brasil. Essa foi a pior derrota do time mineiro na competição. E na 12ª posição, Aparecidense e Botafogo, 6/2 de 2018. Essa foi a data de mais um vexame na Copa do Brasil. Pela primeira vez em sua história, o Glorioso é eliminado na primeira partida da Copa do Brasil. O Fogão foi até a cidade Aparecida de Goiânia, em Goiás, onde fez a sua estreia na época no Estádio Batista de Toledo. O alvinegro carioca saiu vencendo o primeiro tempo por 1-0, mas na segunda etapa, o time botafoguense sofreu a virada por 2-1 para o time goiano, e foi eliminado logo na estreia de forma vexatória. Nessa lista, o Botafogo é o único time que ainda não venceu a Copa do Brasil. Agora na 11ª posição, Globo e Internacional. Esse confronto foi na primeira fase do torneio, e a data que ficou marcada do vexame colorado foi 3 de março de 2022. O time gaúcho foi jogar na cidade Ceará Mirim, no interior do Rio Grande do Norte. O Globo Futebol Clube, jogando em casa no estádio Barretão, tinha um baita desafio de enfrentar um time que já foi campeão mundial. Jogo único é tudo ou nada. Após o primeiro tempo terminar em 0-0, o favorito Inter tinha mais 45 minutos para resolver a sua vida na Copa do Brasil. Mas quem aproveitou as oportunidades foi o time da casa, marcando 2 gols no segundo tempo e eliminando o gigante colorado com uma vitória histórica de 2-0. Em 10º lugar, Souza e Cruzeiro. O time celeste é um dos times que tem muita tradição na Copa do Brasil. Não é à toa que é a equipe que mais levantou a taça de campeão, tendo no total 6 conquistas em seu currículo. Mas foi em 2024 seu maior vexame na competição. Naquela noite de 21 de fevereiro, a Raposa fez sua estreia na cidade de Souza, na Paraíba. No primeiro tempo ninguém balançou as redes. Na etapa complementar, debaixo de uma forte chuva e campo pesado, o jogo parecia que ia para os pênaltis. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Souza abre o placar no estádio Marizão. O juiz deu 5 de acréscimo. O cabuloso partiu com tudo para tentar o empate nos minutinhos finais. Após erro de passe no meio-campo, o atacante do Souza arriscou de fora da área e fez um golaço. Final de partida, Souza 2, Cruzeiro eliminado 0. Na 9ª colocação, 15 de Novembro e Grêmio. O tricolor é um dos times mais tradicionais da competição, com 5 títulos no currículo. Mesma quantidade do Flamengo, ficando atrás somente do Cruzeiro. Mas no ano de 2006, com jogos de ida e volta, o Grêmio enfrentou dificuldades contra o 15 de Novembro na cidade de Campo Bom, região metropolitana de Porto Alegre. No duelo de gaúchos, quem levou a melhor no jogo de ida foi o 15 de Novembro, vencendo pelo placar de 1-0. No jogo da volta, no dia 23 de março de 2006, o Imortal precisava reverter o placar jogando em casa no Antigo Olímpico. Para não depender dos pênaltis, a equipe de Porto Alegre tinha que vencer no mínimo de 2-0, mas o tricolor venceu somente de 1-0, e com isso a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o 15 levou a melhor, vencendo por 6-5, e eliminou o primeiro campeão do torneio. Em 8º lugar,
Corinthians e Figueirense. O confronto das equipes foi em 2005. O primeiro jogo das oitavas de finais foi no Pacaembu, em São Paulo. O Timão era um dos favoritos ao título. Em casa, a equipe paulista fez o que tinha que ter feito, derrotou o Figueira por 2-0 no primeiro jogo. O jogo da volta foi marcado em 4 de maio no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Com o placar adverso diante do todo-poderoso Timão, ninguém acreditava na classificação do Figueirense. Eis que surge uma luz no fim do túnel. Com um gol em cada tempo, o alvinegro catarinense devolve a derrota pelo mesmo placar, forçando a decisão para os pênaltis. O time catarinense levou a melhor por 3-2, deixando claro que não existe impossível no futebol. Na 7ª posição, CSA e Santos, o Peixe, que já contava na época com o jovem talento Neymar. A primeira partida foi na capital de Alagoas, Maceió. O resultado dessa partida nos primeiros 90 minutos foi sem gols. O jogo da volta foi dia 22 de abril de 2009 na Vila Belmiro, onde todos esperavam uma goleada do time santista. Ganhar na Vila Belmiro é para poucos. A missão do CSA era no mínimo segurar o 0-0 e tentar a sorte nos pênaltis. Antes dos 10 primeiros minutos, quem abriu o placar foi o CSA. A equipe alagoana terminou o primeiro tempo vencendo. O Neymar só entrou no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa do time visitante. Final de jogo, Santos 0, CSA 1. Em 6º lugar, Tupi e Atlético Paranaense. 28 de abril de 2015, o Furacão foi até na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, para duelar no estádio Radialista Mar Helênio. O jogo foi válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O time paranaense foi surpreendido pelos mineiros por 1-0. O jogo da volta, no dia 6 de maio de 2015, foi na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético precisava vencer no mínimo por 2 gols de diferença para seguir a sua caminhada na Copa do Brasil naquele ano. No primeiro tempo, o Furacão fez o primeiro gol, mas não demorou muito para o Tupi empatar. Assim foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o time paranaense faz mais um gol. E assim foi até o apito final. Os mineiros avançaram por gol qualificado. Em 5º lugar, Bragantino e São Paulo. Na época, o Bragantino não era o que é nos dias de hoje. Antes de ser comprado, era um time pouco conhecido no Brasil. 30 de julho de 2014, o time são paulino foi até a cidade de Bragança Paulista para o primeiro confronto de ida da terceira fase do torneio. O tricolor tinha um dos melhores elencos na época. Jogando fora de casa, o time foi bem, venceu o Bragantino por 2-1 e deu um passo para chegar às oitavas. Mas tem jogo na volta. 13 de agosto foi o dia que deu tudo errado para o tricolor paulista. Após sair na frente no placar, o time de Bragança Paulista, de forma milagrosa, conseguiu um feito histórico, virando a partida em pleno Morumbi por 3-1 e calando mais de 75 mil pessoas. Na 4ª posição, 2 vexames do Vasco, um em 2004 e o outro no ano seguinte, 2005. Para quem fala que o raio não cai no mesmo lugar, mas com o Vasco foi diferente. Vamos falar primeiro de 2004. O adversário já apareceu nessa lista. Lembra do 15 de novembro do Rio Grande do Sul? Esse mesmo aprontou para cima do Gigante da Colina. Após os times empatarem de 1-1 no Rio Grande do Sul pela segunda fase da competição, o Vasco precisava de um simples 0-0 para se classificar jogando em casa no São Januário. Após empate sem gols no primeiro tempo, o time carioca sofreu um atropelo do adversário no segundo tempo, tomando um vareio de bola por 3-0, e foi eliminado de forma humilhante. Em 2005 a cena voltou a se repetir, só que o adversário foi o Baraunas. No jogo de ida das oitavas de finais, as equipes empataram por 2-2 no interior do Rio Grande do Norte. No jogo da volta, no dia 20 de abril de 2005, o Vasco da Gama, jogando no Rio de Janeiro em seu estádio, tomou outro 3-0 em casa no período de um ano. Na 3ª colocação, Vitória e Flamengo. No dia 3 de março de 1998, um jogo que entrou para a história dos dois clubes. O jogo foi na fase de oitavas de finais. O primeiro confronto foi na Bahia, no estádio Barradão. No duelo de rubro-negros, parecia que só um entrou em campo, e foi o Vitória. Só no primeiro tempo o time já goleava os cariocas por 3-0. Mas o pior ainda estava por vir. O time baiano, com muita facilidade, ampliou o placar, marcando mais 2 gols. O jogo terminou 5-0 para o Vitória. Na volta no Maracanã, o Flamengo goleou o rubro-negro baiano por 5-2, mas nada adiantou. Em segundo lugar, 2 vexames do Palmeiras, começando com o de 2011. No dia 5 de maio, o Palmeiras tinha um grande desafio pela frente.
encarar o Coritiba que vinha de 23 vitórias consecutivas. O Verdão foi até Curitiba no estádio Couto Pereira para fazer o jogo de ida pelas quartas de finais. O Coxa, que vivia sua melhor fase da história, não tomou conhecimento do Palestra Itália e aplicou uma goleada por 6-0. 11 de maio foi o jogo da volta. O confronto foi no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Com clima de amistoso, o Verdão venceu por 2-0. O Vitória aparece mais uma vez na lista. Vamos voltar em 2003, oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi no Parque Antártica diante dos seus torcedores. Parecia que tudo que o Palmeiras fazia dava errado, e o adversário acertava tudo. O rubro-negro, que não tinha nada a ver com isso, aplicou uma goleada por 7-2. Essa foi a derrota mais humilhante do time paulista jogando em casa. No jogo da volta e sem esperança, o Verdão venceu por 3-1 no Barradão. Em primeiro lugar, América de Natal e Fluminense, no ano de Copa do Mundo no Brasil, onde todo mundo sabe o que aconteceu, mas poucos sabem do vexame tricolor que vamos falar agora. O ano de 2014 foi marcado por zebras na Copa do Brasil. Após o São Paulo tomar a virada em pleno Morumbi para o Bragantino, agora foi a vez do Fluminense. O tricolor fez o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil fora de casa. O local do duelo foi na Arena das Dunas, em Natal. O Fluminense goleou o América por 3-0. No jogo da volta, era praticamente impossível o tricolor carioca perder a vaga no Maracanã. Podendo perder em casa por 2 gols de diferença, o tricolor das Laranjeiras foi surpreendido pelo América de Natal por 5-2 no Maracanã e eliminou o Fluminense numa virada incrível. Essa foi a maior virada da Copa do Brasil da história. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até um próximo vídeo.